Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson de Faria, da Denominação Batista, filiado à Convenção Batista Brasileira. Seja bem-vindo você que está nos assistindo através do nosso canal do YouTube, Mãos de Deus em Ação. Aproveito esta oportunidade para convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal, faça a sua inscrição. E se porventura tiver alguma dúvida com respeito à palavra de Deus, pergunte. Não hesite em perguntar. O nosso objetivo é estar tentando responder de uma forma bem clara, de uma forma bem simples, alguma dúvida que vocês venham a ter. Eu gostaria de estar pensando com você, nestes próximos domingos, sobre as 3 cartas joaninas. Em domingos anteriores, nós falamos sobre o capítulo 1 da primeira carta de João, versículo de 1 a 4. Mas hoje nós vamos falar também sobre o capítulo 1, mas o versículo 5, em que nós temos o seguinte registro. Primeira carta, então, de João, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. João inicia esta carta testemunhando o seu contato com o Verbo da vida, ou seja, Jesus Cristo. Por outro lado, ele vai trabalhar com certos contrastes que nos ajudarão a definir verdades e falsidades. Por exemplo, nós vamos ver em alguns textos da carta, hoje, por exemplo, que ele vai falar de luz e trevas. Ele vai falar também de verdade e mentira. Ele vai falar de amor e ódio. Ele vai falar de amor pelo Pai e amor pelo mundo. Vai falar sobre Cristo e sobre o anticristo. Vai falar sobre filhos de Deus e vai falar sobre filhos do diabo. Vai falar sobre um amor verdadeiro e vai falar sobre o amor apenas aquele que é verbalizado. Vai falar sobre justiça e injustiça. Vai falar sobre o Espírito de Deus e vai falar sobre o Espírito do Anticristo. Vai falar sobre vida e vai falar sobre morte. Para João não existe meio termo. Apenas a título de ilustração, para João não existe a cor cinza, por exemplo. Ou é preto ou é branco. Não existe um meio termo. Mas nesse verso que nós lemos, do capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver algumas afirmações, nós vamos ver algumas verdades que estão escondidas dentro desse texto que nós lemos. Por exemplo, a primeira afirmação que nós podemos encontrar nesse texto sobre Deus é vista na mensagem autorreveladora. João expõe uma das grandes declarações da palavra de Deus, que Deus é luz. E ele é luz em sua autorrevelação, revelação ao homem. A luz ilumina, a luz aquece, a luz purifica, a luz expande a nossa visão. A luz traz conhecimento da verdade e resplandece nas trevas da ignorância. A luz traz conhecimento da verdade e resplandece nas trevas. Dizer que Deus é luz é mostrar que não existe nada secreto, não existe nada encoberto ao seu redor. Deus quer que os homens o vejam e o conheçam,
Ele quer que nós o experimentemos como luz para os nossos caminhos. Por isso, ele se auto-revela. A segunda afirmação que nós encontramos sobre Deus é vista na mensagem ouvida pelos homens. A Bíblia testemunha que Deus se revela ou se revelou na criação. Lembra do que está escrito no Salmo 19, do versículo 1 para frente? Ele vai dizer o seguinte: os céus proclamam a sua glória. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, já está fazendo uma autorrevelação de Deus na criação. Olhando essa esplêndida criação, nós vamos ver que Deus está se revelando nela também. Na consciência, olhando o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15, ou no versículo 14, verso 20, capítulo 14, verso 23, nós vamos ver lá que tudo que não procede de fé é pecado. Ou seja, dentro da nossa consciência também nós já temos o que nós podemos fazer de certo e de errado. Nas Escrituras, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer: toda Escritura é inspirada por Deus. As Escrituras, então, também já auto-indicam a revelação de Jesus Cristo, de Deus. E nós vamos ver também a revelação lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que lá no contexto todo diz assim, que ele assenta-te à minha direita. Está falando então a revelação aí de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a mensagem ouvida pelos homens. A terceira afirmação sobre Deus é vista na mensagem que deve ser proclamada. Nesse verso, o verbo anunciamos tem um significado muito especial. Traz a responsabilidade também para nós. Significa que a vez de anunciar o Evangelho é nossa. Lembra do que está escrito lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19? Que diz: ide e fazei discípulos, ou seja, anunciai. O momento da mensagem ser anunciada pelos homens, para os homens, está agora em nossas mãos. Nós temos essa responsabilidade. A quarta afirmação sobre Deus é vista na mensagem cujo conteúdo é: Deus é luz. O significado dessa expressão é magnífico, pois como a luz é para o mundo natural, Deus também é para o mundo espiritual. Deus é a fonte da luz material, mas Deus também é a fonte da luz espiritual para as nossas vidas cristãs. Quinta afirmação sobre Deus é vista na mensagem que proclamamos, que em Deus não há treva nenhuma. Nos escritos de João, trevas tem uma conotação moral, pois trata da vida sem Cristo. As trevas e a luz são inimigas irreconciliáveis. As trevas apontam para o desamor e para o ódio. Quando olhamos para Deus, nós vemos a nossa pequenez, vemos a nossa fraqueza, o nosso pecado. E por isso devemos respeitar e temer a Deus. O respeito e esse temor pode se dar de diversas maneiras. Ao contemplarmos Deus pela fé, devemos mudar o nosso ponto de vista sobre os valores que antes tínhamos sobre a vida.
Precisamos ser reverentes a falarmos sobre Deus. Houve um tempo em que eu vi um comentário de alguém dizendo: o homem lá de cima, aquele lá de cima. Nós temos que ter um respeito muito grande ao falarmos de Deus. Precisamos ser reverentes ao ouvirmos a Bíblia, ouvirmos a palavra de Deus. E a melhor maneira de a respeitarmos é não só ouvi-la, mas praticá-la. Precisamos conhecê-lo e temê-lo. Precisamos cumprir o nosso alvo, que é adorá-lo, buscá-lo em primeiro lugar. Sendo que Deus é puro em seu ser e santo em suas obras, não pode compartilhar com as trevas, nem ter comunhão com aqueles que vivem nas trevas. Que Deus nos ajude a buscar essa luz. Que Deus nos ajude a viver sob essa luz. Deus os abençoe.